Calma aí que o bagulho tá punk. Acabei de... Acabei de voltar do astral. Meu filho, que buraco que eu me meti, tá? Que doideira. Que doideira. Eu tava num momento parecia que era BH. Por um momento parecia que era BH. Mas era tudo tão caótico, que parecia mais São Paulo. Ontem, antes de dormir, pela primeira vez eu assisti um vídeo do Pensar Compulsivo, depois de muitos anos. Muitos anos. Vem cá, Branca. E interagir. No que eu interagi, eu deixei um registro energético ali, um rastro. Bum. No que eu deixei esse rastro, eu perguntando por que os mentores deixaram que eu tivesse tido essa experiência. Tanto em vida, quanto na projeção astral. Calma, filha. Eu preciso fazer isso. Calma. Tudo bem, tá? E é também para aprender e poder falar disso aqui. Eu entrei numa rede tão complexa de inconsciência. Como essas cidades grandes tem muita coisa que faz prender a mente, tem muita coisa que faz prender o espírito, a consciência nesse entendimento de que o que a gente tem que viver são essas experiências relacionadas à matéria. São essas coisas relacionadas à promoção, relacionada a pega fila de banco, pega fila de lanchonete, pega trânsito, assalto, roubo, mesma coisa, né? Mas sexualização, luxo, roubo de dados.
Em determinado momento eu tava no astral e a dupla, um casal que foi comigo, que a aparência, a imagem, tinha uma garota mais jovem, barrigudona, grávida, e tinha um rapaz também com uma aparência mais jovem. E por eles estarem com uma aparência que eram de amigos, aparência de amigos, e eu até coloquei a mão sobre a barriga da menina assim, brincando, nossa, você tá grávida. Nisso eles foram me levando pra vários lugares e no início dessa projeção no que parecia ainda São Paulo, não era BH porque tinha praia. No início dessa projeção eles me levaram para um terreiro bem pesado. Me levaram para um terreiro bem pesado. E eu não fui sozinho não, fui com ajuda, com auxílio. Foi uma espécie de trabalho espiritual. Era uma casa pequena, um terreiro, um centro pequeno. Tinha um quintal com uma passagenzinha e tinha uma porta de grade na frente. E você continuava andando, tinha uma casinha lá dentro, com muitas estruturas em ferro fundido, né? Aquele ferro que a gente vê para quem já foi em terreiro, quem já frequentou centro, principalmente na área de Exu. Ó, minha guardiã tá aqui, tá? Em terreiro de área de Exu, eu lembro que no lado esquerdo, quando a gente tá entrando, no lado esquerdo tinha uma parede, aí tinha um caminho de concreto no chão, de cimento no chão. Do lado direito tinha uma parede um pouco mais distante, e embaixo, do lado desse caminho de concreto, tinha um chão de terra vermelha, onde caberia um jardim, mas não tinha um jardim, era terra vermelha. E esse casal que foi ali comigo, não sei se eles estavam vendo ou estavam sendo vistos, porque teve um momento da projeção que eles sumiram. Talvez pelo próprio padrão que eu me enfiei, talvez eu tenha baixado meu padrão vibracional, ou então eles simplesmente saíram dali também.
eu baixei meu padrão vibracional. Assim, feio que agora. Lembrança. Nesse terreiro de Quimbanda, e foi daí, a partir daí que tudo foi se desenrolando de uma maneira extremamente densa, extremamente pesada. E esse trabalho aqui é para falar da experiência de projeção e de astral, não só do lado gostosinho das coisas, não só do lado bonito e fácil das coisas, é para falar de tudo, até do que eu não quero falar. Falar de tudo, até do que eu não gostaria de viver. Né? Experiências pesadas e densas. Nesse terreiro tinha um altinho assim, ó. Tinha aquele caminho reto com o jardim, que não tem jardim na direita. Aí assim você sobe, tinha um altim. No altim, um plano, né? Um certo relevozinho, um plano. Uma área mais plana, um pouco depois do relevo, na subidinha assim, né? Beleza. Aí tinha um portão aqui, a parede aqui, o chão embaixo, o canteiro pra cá. Eu fui entrando assim, aí tinha uma partezinha que sobe pra chegar no segundo nível ali, e depois tinha outro plano. Nesse outro plano tinha uma estrutura de metal, um ponto de metal preto pintado, enorme na frente desse. Nossa, como era grande. Aí eu fui lá dentro, conversei com uma galera. No que eu conversei com essa galera, não lembro nem se era eu mesmo que estava conversando, ou se essa foi agora que, enquanto eu estou compartilhando a experiência, que isso veio. Se eles, né, não sei se eles estavam conversando comigo, com a minha consciência, ou se eles estavam conversando com uma entidade que estava incorporada no meu corpo. Nisso, sim, aí nesse altinho, né, que você sobe nesse altinho, né, tinha uma casa aqui na esquerda, aí tem a rampa e outro altinho ali coberto de cimento também, com o ponto de aço enorme. E, né, olha só, a gente sobe aqui, coisa assim, vai assim, tinha um espaço meio que quadrado e uma outra estrutura de ferro, tipo, uma outra casa com uma portinha assim pra frente, entendeu? Não me lembro se eu entrei ali, mas eu acho que eu fui só conversar com fulano, ciclano. Não me lembro o que, não tem aqui registrado o que foi conversado. E haviam outros espíritos ali também, mas um ou dois só visível. Fiz o que eu tinha que fazer ali, beleza. Me virei para ir sentindo aquela portinha. Visualize, ela tinha uma estrutura de concreto em cima e uma estrutura de concreto na lateral. No meio dessas estruturas era uma grade de ferro e aqui também tinha uma outra grade assim de ferro, né?
No que eu virei pra ir embora, tinha um bode preto, degolado, sangrando. Pega a visão da densidade do bagulho, encostado do lado do portão. Pega a visão da densidade do bagulho. Nisso eu saí, me encontrei com aqueles dois amigos. Vou usar a palavra amigos aqui porque não me lembro a imagem visual deles, né? Sim, tenho, mas é porque é uma imagem de um casal de amigos que eu tinha um tempo atrás ali. Que fisicamente na Terra, na realidade da vida, que eles seriam um casal que não o rosto, a aparência deles eram de pessoas que não estão mais juntas como um casal ali, assim, por exemplo. Depois disso, esses amigos me convidaram, vamos caminhar na praia, ou coisa do tipo. Logo depois que eles me chamaram e falaram assim, vamos pra praia, vão caminhar na areia, vão brincar ali na areia, sei lá, vão na água, vão falar algo mais ou menos nesse sentido assim. Ali eu já percebi que a minha consciência foi abaixando. Eu fui perdendo os meus níveis de consciência. Fui perdendo ali um pouco a estabilidade. E nesse processo que eu fui perdendo a consciência, eu já percebi alguns padrões mentais, né? E eu não tô ligado, mas a ordem exata da coisa, sabe? Pelo que parece, aquele negócio de ir pras filas e tudo mais foi depois disso. Porque quando a gente volta pro corpo do astral, assim, as informações ficam um pouco confusas da ordem dos acontecimentos exatamente, entendeu? E nisso, tô recordando da experiência, do finalzinho dele ali, que foi punk. Na hora de voltar pro corpo, foi punk. Aí eu, né, fui perdendo a consciência, nisso eu já fui pegar fila, comprar Coca-Cola no astral. Televisão, não tem nenhum problema nenhum tomar uma coquinha aqui, tá ligado? Só que, porra, tomar uma coquinha no astral é foda, tá ligado? Depois disso, eu não consegui mais ver esse casal de amigos. E até por isso que eu falo, fui baixando o meu padrão vibracional a ponto até de não conseguir ver os mentores que estavam ali. Os amigos que estavam ali. Nisso, o que aconteceu? No astral, eu estava buscando meios de me comunicar com esses amigos. Eu fui em diversos lugares, conversei com diversos espíritos, só que a rede criada ali era tão complexa, a rede era tão complexa
que, por exemplo, tinha casas, era ao mesmo tempo que era um lugar bem mais de jovens, que parecia de lugar mais de universitários. Os espíritos ali, eles estavam... Eu me lembro dos detalhes do rosto de cada espírito que eu vi. Tinha uma mulher sentada que tinha meio que escrito letras finas na cara dela, assim, por toda a cara. E ela sentada séria, do lado de um outro espírito, todos eles cobertos com tecido, assim. E eu lembro que ela se comunicou mais do que os outros que estavam ali. Ela estava muito cansada, ela já estava desistindo. E quando eu cheguei nessa casa, eu fui lá pedir o Wi-Fi. Eu fui lá pedir o Wi-Fi para eu poder me conectar e conversar com aqueles amigos ali. E no que eu cheguei nessa casa, eles falaram assim: ah, vai lá ver meu filho, por favor. Ele que tem a senha do Wi-Fi. No que eu fui procurar eles dentro da casa, tá ligado? Eu fui entrando assim na casa, aí falaram: ah, procura meu filho, acho que ele tá em outro cômodo. Era uma casa muito grande, uma casa muito grande, muito grande, muito grande, bem luxuosa assim. O pessoal que tava na frente da casa ali, primeiro que tinha uma galera do lado de fora também, do casarão. E essa galera que tava sentada ali, que conversou comigo, a mulher que tava com os escritos finos na cara, parecia até escrito Caps Lock, tá ligado? Sei lá. Calma, filho, calma, me ajuda desse lado aí. Tá bom, obrigado por deixar a experiência mais leve, eu agradeço, viu? Te amo, linda. Só um momento, deixa eu terminar aqui, por favor, o que tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer? O que eu vou fazer? Tinha um casarão e a porta de entrada dessa casa não era uma porta simples, era uma porta extremamente larga, tipo com um arco assim, tá ligado? E tinha uma varandinha na frente e tinha um arco grande. Bem grande. Uma estrutura bem de casa mais antiga também, mas de casa enorme, rica, luxuosa pra caramba. E tinham pareciam dois casais ou 4 pessoas pelo menos. Tinha um homem mais barrigudinho, mais velhinho assim. E do lado desse homem tinha uma senhora. Aí desse lado aqui, tá ligado? Ó, visualizando de frente, eu tô vendo de frente assim. Aqui tinha o senhor com a senhora no sofazinho também, numa poltrona. E mais nesse canto assim, tá ligado? Tipo, calma aí, deixa eu tentar mostrar o ângulo. Na minha frente aqui tinha o casal ali, os donos da casa, ou coisa do tipo. E nesse rumo aqui que tava a senhora com o escrito na cara. Nisso eles me mandaram aí atrás do filho deles dentro ali da experiência. Porque ele que tinha a senha, ou melhor, eu tava ali por causa dele. Nisso, quando eu desci para conversar com eles, tinha vários médicos lá com ele. Muitos médicos, tinha muito doutor. Eu cheguei cumprimentando eles como se eu soubesse, como se eu conhecesse, como se eu tivesse intimidade com a equipe, como se todos jovens, uma idade entre 20 e 30 anos para baixo, assim, tipo 20 e poucos,
23, 25 anos no máximo. Todos os médicos ali com uma experiência extremamente, uma aparência extremamente jovem. Todos esses médicos estavam com uma cara extremamente preocupada. Nenhum desses médicos estava conseguindo mais fazer nada. Eles estavam preocupados. A equipe médica inteira no astral estava preocupada com a situação do rapaz. Quando eu cheguei, ele estava dentro de um quarto fechado, pequeno. Na verdade, parecia um banheiro. Eu sabia que ele estava ali. Só que quando abriu a porta, não estava uma pessoa só dentro do banheiro. Aí que veio, né, enquanto eu vou contando aqui a experiência, enquanto eu vou contando isso aqui, veio que saiu de dentro do banheiro, ou melhor, do cômodo onde estava o rapaz, saiu um encosto, saiu algo que denso, muito denso. E aí eu fui conversar como se aquela densidade ali fosse do rapaz, sabe? E conversando com ele, eu falei, e aí amigo, você tem Wi-Fi aí? Presta atenção, meu corpo até arrepiou quando eu percebi isso, porque à medida que eu vou contando, as coisas vão se clareando durante a experiência. Fala amigo, você tem Wi-Fi? Eu vim aqui conversar com você, tá ligado? Seus pais disseram que você tem a senha aqui do Wi-Fi pra me ajudar. Aí nisso, essa pessoa, esse obsessor, sei lá o que é isso, que saiu desse banheiro, me ofereceu um cabo. Olha só, era um dispositivo que esse dispositivo ia conectar no meu aparelho celular e ia, na verdade, roubar informações. Pega a visão do bagulho, da complexidade. E no que eu olhei pro meu celular, tá ligado? Procurando pra mostrar pra ele, quando eu fui mostrar pra esse amigo assim, falei, meu amigo, tô precisando de Wi-Fi, seus pais falaram pra eu vir aqui te procurar. Pode me ajudar, por favor? Esse rapaz dentro do quarto, dentro do quartinho, era pequeno, fechado, parecia um banheiro estreito assim dos lados, um pouco mais comprido pra baixo, mas atrás da porta assim era bem estreito também. E nesse ele me entregar o cabo e eu olhar pro celular na projeção, eu pude ver uma mensagem que foi deixada por aquela equipe médica que eu fui ajudar a fazer. Ao mesmo tempo que eu estou me ajudando, estou ajudando gravando esse vídeo, mas a experiência lá também foi para eu tentar fazer alguma coisa, porque como projetor astral a gente, e com os meus mentores também, a gente tem um certo tipo de autoridade ou uma capacidade alinhada também com a incorporação dentro do astral com esses mentores, esses guias que também levam a gente ali para visualizar aquela experiência, tentar ajudar aqueles espíritos também de muita forma, né? Eu vi escrito na tela do meu celular, assim como se fosse o nome do Wi-Fi.
tá ligado? O, o nome do Wi-Fi era tipo: ei, toma cuidado com esse cabo, que ele serve para roubar seus dados. Nisso, eu já fui agradecendo o rapaz e fui me saindo da casa, tá ligado? Eu falei: ah, não, meu amigo, muito obrigado aqui, tranquilo. Os médicos para ele estavam invisíveis porque eles tentaram interagir com ele, mas nessa interação eles não tiveram contato, eles não conseguiram interagir com ele justamente, tá ligado? Era um espírito que estava precisando de ajuda de um rapaz que mora em determinada casa, mas que talvez por causa de processos de internet ou processo de tecnologias ele tenha se tornado um obsessor. Nisso, eu já fui agradecendo ele: valeu, meu amigo, tô saindo aqui, vou lá, não precisa conectar isso aí no meu celular não, tá tranquilo, valeu. Já fui saindo da casa, e no que eu tava subindo, né, parecia que eu tava meio que no andar de baixo, ou então eu fui andando assim bastante dentro da casa. Vieram uns pincher grande, pelado, de pele escura, querendo morder minha perna. Aí eu já saí correndo, saí fora. Eram 3 pinchers, não eram os doguinhos lá tá ligado? Não é o doguinho da Pedra Redonda. Eram realmente 3 cães com aparência de pincher, só que de uma estatura um pouco maior ali, meio que na altura do joelho, para baixo do joelho. E nisso eu saí da casa. No que eu saí da casa, a galera da rua. No que eu saí da casa, eu encontrei com a galera tá bebaça, com um copo de cerveja na mão. Vim fechar a janela aqui. Eu tava num estado aqui de internalização para falar disso. Aí perceba também as movimentações dessas vibrações negativas e que não querem que esse tipo de trabalho seja feito. A galera tá chapadona de cerveja ali, indo dirigir, gritando na frente da casa dos outros, 11 horas da noite, numa terça-feira. Não criticando, apenas observando e diagnosticando a partir de uma perspectiva, né? Aí no que eu saí daquela casa ali, eu pude perceber que eu fui abordado em algum outro momento ali por um outro espírito, usando gatilhos sexuais para que eu pudesse dar atenção ali. Eu falei: ih, sai fora, tô indo pro meu veículo, tô indo pro meu carrinho. E antes de chegar naquela casa, entenda que eu fiquei um tempo andando naquela cidade que parecia um pouco universitária. Eu fui andando naquela cidade que parecia como São Paulo e BH. Não era BH porque tinha praia.
Mas eu fui andando ali porque, né, nesse processo, quando eu saí daquele terreiro ali, eu fui abaixando a minha vibração, abaixando o meu padrão energético. Eu me desconectei. E aí que passa a necessidade desse se reconectar durante o sonho. Porque antes de chegar naquela casa, que onde tinha um rapaz que tinha senha para me passar, eu andei no astral em alguns lugares. Eu visitei uma casa ou duas casas. Eu cheguei para fulano no meio da rua, falei: meu amigo, você tem Wi-Fi para me conectar? Eu não sou daqui. Meu celular tá sem rede. Meu celular tá sem 5G. Eu tô precisando falar com duas pessoas e não tô conseguindo. Você tem Wi-Fi aí? Eu conversei com um monte de gente que tava ali para tentar achar essa conexão. Aí eu consegui, né? Eu fui andando um pouco mais para frente, assim, parecendo que também tinha um lugar que parecia uma galeria, que também parecia com um pouco de. Sabe aqueles negócios de trem antigo? Estação de trem antiga que virou. De um lado era um monte de lojinha e do outro lado era tipo um McDonald's, um bagulho assim. E antes de chegar na casa ali principal, eu fui numas casas perto ali, conversei com os rapazes, conversei com umas meninas pedindo Wi-Fi. Aí assim que eu consegui um sinalzinho de Wi-Fi, um sinal de conexão, consegui falar com aquele casal de amigos. E eles me levaram para outra experiência de ajudar o rapaz depois, entende? Só que como o rapaz estava muito carregado, na hora de voltar pro meu veículo, que ele estava estacionado perto da estação, um bagulho assim. Quando eu cheguei lá, meu carro tava com as duas portas toda arregaçada, toda aberta, assim, o farol ligado. Um maluco encostado nela, assim, tá ligado? Com o pé meio que no. Com o pé no bagulho que sobe pra sentar no banco, o braço apoiado em cima da porta e o outro assim no alto do carro, tá ligado? Falando: e aí, meu amigo? Você. Você. Você tá devendo R$22,90, R$23, R$22 do que eu fiquei vigiando seu carro aqui, tá ligado? No que ele falou isso, eu falei: ih, meu amigo, não vou pagar nada não. Não vou pagar mesmo. Eu não pedi você pra vigiar a porra do carro, não vou pagar. Aí o vidro do carro tava aberto, as portas do carro estavam abertas, eu ignorei ele. Falei: meu filho, não vou pagar porra nenhuma não. Vou pagar nada pra você não, tá ligado? Se vira. E entrei dentro do carro, já fui ligando o carro, e já fui fechando a porta aqui, fechando a porta que tava do lado dele, que era a porta do carona. Aí ele falou: o quê? Você não vai pagar não? Tá ligado? O quê? Você não vai me pagar não? Então eu vou ficar com isso aqui pra mim. Aí ele foi, meteu a mão dentro do carro, mas antes dele chegar e botar a mão dentro do carro, apareceu já uns menorzinhos, tá ligado? Você tá ligado os de menor? Os moleque com aparência de uns 15, 16 anos, o rapaz que tava vigiando a porta do carro com uma idade um pouco mais 30, 25 mais, bota fé.
Aí os moleques já chegou metendo a mão dentro do carro, pegando o que tinha no banco do carona embaixo. E o rapaz, o que? Você não vai pagar, não? Você tá me devendo pelo menos 10 real. Aí eu falei com ele, não tem 10 real não, filho, tem nada não. Aí ele foi, meteu uma mãozona dentro do carro, puxou uma blusa assim, tá ligado? Uma blusa minha que tava no banco. E saiu doido, saiu correndo. No que ele saiu correndo, eu falei, não, meu amigo, você vai me devolver minha blusa. Você vai devolver minha blusa. Já liguei o carro, já virei atrás dele, assim, fui acelerando, foi acelerando. E ele correndo pra caramba. Mas no que ele tava correndo, apareceram várias pessoas na frente do meu carro me impedindo de ir atrás dele. Tá ligado? Como se ele. Tá ligado aqueles negócios de promoção de rádio que a galera faz na rua? Aqueles negócios de esticar uma faixa, uma pessoa segurar a faixa de um lado, a pessoa segurar a faixa do outro. E aquilo ali era pra me impedir de chegar e de tentar atropelar aquele maluco ali que tinha roubado minha blusa. Pega a visão. Eu fiquei na inconsciência de tal forma que eu ia tentar atropelar o espírito que estava obsediando ali. Pegou a visão? Que engraçado. E nisso eu acelerando, assim, quero saber não. Aí eu meio que rompi aquele bloqueio ali, continuei indo. No que eu fui mais, eu acordei. Acordei com todas essas memórias, com todas essas informações que a gente está ouvindo nesse vídeo aqui na cabeça, tudo de uma vez só. Vocês viram que no início do vídeo eu tava meio... por causa desses 42 minutos aqui de história. Bom, que a espiritualidade possa me proteger para eu continuar esse trabalho. Mas também que o Pai Maior possa mandar uma luz para aquela família que está precisando de ajuda. Possa mandar uma luz para aquela equipe médica que está precisando de ajuda. E principalmente possa mandar uma luz para aquele rapaz que tem muita gente que gosta dele, tá preocupada com ele. Meus amigos, missão dada é missão cumprida. Como diria Zé Pilintra, não vai ser fácil, mas vai valer a pena. Salve, salve família, salve, salve.